Olá, amados e queridos. Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman. E hoje estamos exatamente na segunda parte de um tópico que começamos há 2 semanas atrás e que denominamos como ira. Bem, apesar de que a palavra ira também tem muitos outros sinônimos, eu decidi dividi-la em apenas 3 partes por causa do nosso tempo. E em cada parte eu estou tentando abranger ou alcançar o máximo possível de conceitos, relações, exemplos, a fim de explicar o alcance de cada um desses aspectos da ira. Bem, na semana passada nos concentramos na ira orgê, que é a primeira parte. Hoje falaremos sobre a ira tumós, que é a segunda, e na semana que vem terminaremos com a parte 3, que seria a ira micel. Então vamos ver. Começando na segunda parte, que se concentra na ira tumós, esta é definida como a ira do homem, e como ira do homem, começa em sua natureza pecaminosa e termina em sua destruição. Isto foi o que vimos lá na introdução, quando eu dei um rápido vislumbre sobre esses 3 diferentes tipos de ira. Vimos então que a partir daqui existe uma diferença muito grande entre a orgê de Deus e a thumos do homem. Por quê? Porque a orgê, ou a ira orgê de Deus, começa em sua santidade, o principal atributo do caráter de Deus, e termina na restauração das nossas vidas. E é aquela ira de Deus que se manifesta quando ele nos corrige e quando nos disciplina. E quando o faz, não é porque ele seja mau ou porque não nos ame mais, não é isto. É todo o contrário. É exatamente porque nos ama, nos corrige, porque nos quer, ele nos disciplina. A própria Bíblia diz isso. Deus corrige e disciplina a todos quantos ele ama. Então, a orgê de Deus, que é gerada na santidade, trabalha fortemente em nossas vidas, incluindo nosso caráter, nossos maus hábitos, nossas imaginações, nossas tendências, enfim, tudo o que somos, a fim de que no final de tudo sejamos um pouco mais parecidos ao seu Filho Jesus Cristo. Por isso, a palavra final para orgê, que mencionei na semana passada, é restauração. O Senhor restaura completamente, desde o nosso físico até a nossa consciência mais íntima, a fim de levar-nos a ser mais parecidos ao seu Filho Jesus Cristo. Ao contrário disto, é a ira tumós, que é a que vamos ver hoje. A tumós começa exatamente no pecado, como vimos aqui nesta simples definição. Começa na nossa natureza desejosa de pecar, nas nossas maldades, começa na perversidade do homem. Isto aqui é a origem da ira tumós. Por esse motivo, o fim não pode ser outro, a não ser a destruição, tanto da vida daquele que se ira, como também dos que estão ao redor, como a família, os amigos, as comunidades, o setor de trabalho ou de estudo, ou seja lá, quem está por perto, geralmente é afetado pela consequência da ira tumós. Principalmente quando este homem não toma controle de si próprio e do que sente, neste caso, a ira. E quando a ira o domina, a tendência é explodir. E quando uma explosão ocorre, a outra tendência é que ela vai longe e, dependendo do alcance, são aqueles que ela vai alcançar e também destruir, literalmente destruir. Então, vamos ver que essa ira aqui é uma ira completamente reprovável ou reprovada. Deus não quer que andemos debaixo desse aspecto thumos, que é esse aspecto carnal, porque as consequências não são nada positivas e não são nada boas. Vamos ver então que lá na introdução eu trouxe esse versículo de Efésios 4:31 para respaldar um pouco o meu comentário. Então lemos aqui nessa referência, o texto diz: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, maledicência e todas as outras coisas sejam tiradas do meio de vós. Eu não vou explicar todo o texto outra vez, porque já falei bastante sobre isso na introdução.
Porém, quero mencionar apenas isto. Quando o texto começa com a palavra toda, se refere à totalidade, ou seja, todo tipo de pecado que nos aparta de Deus, devemos tirar da nossa vida, como diz a parte final do mesmo texto. Por quê? Porque o pecado representa uma espécie de separação clara e definitiva entre nós e o nosso Deus. E como Deus não nos criou para viver separados dele, ele nos dá essa ordem aqui, dizendo: tirem isto do meio de vós, tirem isso da vida de vocês, tirem isto de vocês. E se Deus nos manda, é possivelmente porque não é nada bom, certo? Então, vemos que o todo representa todo tipo de pecado. Aí vem aqui uma lista: amargura, ira, etc, etc. E vimos que bem aqui, a segunda na lista é a ira. Se a ira fosse algo bom, referindo-me a Tumós, se fosse algo positivo, se fosse algo edificante, se fosse algo que trouxesse bênção para a nossa vida, o final do texto não diria: tirem isso de vocês ou tirem isto do meio de vós. Porque se é bom, não temos que tirar. Ao contrário, temos que cultivar e fortalecer. Não é assim? Mas aqui o Senhor diz: tirem isso de vocês. Bem, então vemos isso aqui e vemos que é uma sequência. Então a primeira coisa que quero enfatizar é o todo, refere-se a tudo que pode separar-nos do nosso Deus, incluindo isto que se chama pecado. E nesta lista de pecados encontramos a ira. A segunda parte é que a ira é algo que sim, nos pode separar de Deus, não apenas porque se denomina pecado, mas pela forma como atua dentro de nós. Porque, como vamos ver no slide seguinte, a ira pode ser comparada com um veneno que cai dentro do organismo e vai lentamente consumindo tudo o que está dentro, até o ponto de que o próprio corpo, o próprio organismo, o próprio sistema mudam completamente. Ou se atrofia de uma vez, ou a pessoa morre por causa do poder deste veneno que se chama ira. E ao final, a ordem de Deus, quando Deus vê a ira chegando à nossa vida e envenenando-nos como literalmente um veneno faz, o Senhor se levanta imediatamente, lá através da sua orgue, que é a ira santa e que restaura, e diz: ei, eu estou vendo isso aí, talvez tu não estejas vendo, talvez não estás percebendo, mas o que quero é que tu tires isso da tua vida, elimina isso porque não é bom. Bem, para respaldar esse comentário, eu trouxe a parte inicial do mesmo texto no idioma original do Novo Testamento, que é o grego, especialmente o grego koiné. Então, vimos aqui que lemos: passa, picria, cai, thumos, cai. Vimos então que o passa é esse todo, explicando totalidade, certo? Todo tipo de pecado deve ser removido. A palavra picria gera esta palavra amargura. A palavra amargura ou picria vem de picros. Picros é literalmente amargo, se traduz como amargo. Por isso, picria, que vem de picros, se traduz como amargura, ou seja, também é reprovável, porque não é bom. A terceira na lista é a palavra ira, que está marcada aqui, e que se refere à palavra thumos, que é a mesma que tu vês bem aqui em cima. Então, a palavra thumos aqui identifica esse tipo de ira como sendo ira do homem. Como é que eu sei que se refere à ira do homem? Porque a parte final do texto diz: tirem isto da vida de vocês. Se a palavra aqui no original fosse orgue, o Senhor não diria: tire isso da vida de vocês, porque a orgue é santa. Inclusive, no vídeo passado, da semana passada, vimos o texto que diz: irem-se e não pequem, ou seja, irai-vos e não pequeis. Quando vimos esse texto no original, vimos que a palavra ira, irai-vos, se refere a orgue. Por isso, soa como um conselho. Vocês podem se irar no sentido de expressar indignação e rejeição pelo pecado, porque vocês não vão pecar. E por quê? Porque se trata da ira santa de Deus que restaura e que santifica. É todo o contrário desta aqui. Este é o contrário. A ira aqui se refere a thumos, e por isso a parte final, o Senhor diz:
removam da vida de vocês, apaguem, eliminem, deletem daí, cortem isso desde as raízes, porque não é bom. Então, esse texto, para mim, é o primeiro texto que afirma que a ira thumos vem do homem, seu resultado não é bom e por isso o Senhor nos ordena. Ele não nos está pedindo, ele não nos está dando uma sugestão ou uma opinião, ele está dando uma ordem. Tirem isto da vida de vocês, porque não é bom. E por que eu sei que não é bom? Porque o fim é destruição. É somente para repassar um pouco o que vimos na introdução. Vimos também que a ira thumos, que é a ira do homem, pode ser estudada sob alguns sinônimos. Então, vamos ver que, de forma geral, a thumos pode ser definida como algo que é tóxico. Ou seja, quando eu falo de toxicidade ou de algo tóxico, eu posso, de repente, comparar com o veneno, como eu disse minutos atrás. O veneno, quando é ingerido, ele geralmente não mata instantaneamente. Bum, a pessoa engoliu e já caiu morta. Não sucede assim. Não é assim? A pessoa ingere o veneno e aí, através dos segundos que vão passando, o organismo inteiro vai se contaminando com isto que seria o veneno. E então é possível que lentamente, depois de segundos ou talvez minutos, a pessoa acabe morrendo completamente. Porém, é algo que vai trabalhando lentamente, assim como a ira. Vamos ver através desses próximos slides como é que a ira cai sobre uma pessoa e de forma lenta, como uma espécie de veneno, domina a mente, depois cai no coração, se transforma em uma emoção e vai andando até se transformar em uma expressão física, uma prática que soa como uma explosão do que se tem dentro, que é a ira, e aonde termina. Vamos ver então que esse aspecto tóxico pode ser analisado sob dois aspectos. O primeiro é como se expressa. Como será que a ira pode expressar-se? Existe alguma forma de expressão específica? Eu creio que existem muitas, então eu trouxe apenas algumas aqui. Por exemplo, a ira pode mostrar-se, ou aparecer, ou se manifestar como cólera. E como cólera, ela traz esses aspectos de descontrole. Ou seja, é a ira que se caracteriza como cólera, mas ressalta, sobretudo, esse total descontrole. E só de pensar em descontrole, já pensamos que aí existe um perigo. Qualquer coisa que esteja desgovernada ou descontrolada é um perigo, representa um perigo em qualquer que seja o âmbito da nossa vida. Por exemplo, se dirigimos um carro e não controlamos o carro, apesar de ser apenas uma máquina, aquele carro pode ter mais força que a pessoa que está tentando dirigir. Pode ter mais impulso de arranque e, logicamente, que o final, o desastre, o choque contra algo ou contra alguém é muito mais impactante do que se uma pessoa chocar com a outra. É muito menos do que quando um carro choca com uma pessoa. Então, comparando com um carro, se não governamos o carro, ele nos governa. E nos governa de forma totalmente descontrolada, causando acidentes e até fatalidades pela frente. A segunda forma de expressão da ira é o furor. O furor aqui traz esses aspectos de delírio ou insanidade. Por isso, no vídeo de introdução, eu mencionei que a ira, ela traz também uma certa comparação com a loucura, porque a loucura leva a pessoa a delirar, a pessoa começa a ver coisas que não existem, escutar o que ninguém está dizendo, começa a ter visões irreais, ou seja, parece que entra no nível de delírio por causa da intensidade e da eficácia desta ira que o domina, como a loucura ou como inclusive o poder das drogas, como vimos, os alucinógenos que fazem a pessoa quase sair do mundo e parece que está voando em outro planeta, porque ela sai totalmente de si próprio e torna a pessoa insana, ela não é capaz de sequer medir a sua própria consciência. Então começa a delirar e entra no aspecto de insanidade.
Outra forma de expressão da ira é a fúria. Já esta aqui se manifesta como uma grande tormenta ou tormento, e um tormento é algo que, quando chega neste nível, já não se pode controlar. Por exemplo, nos Estados Unidos há uma época do ano em que há muitas tormentas naturais, terremotos, maremotos, storms. Então, há coisas que são que vêm direto da natureza. Quando os tornados se levantam, são absurdos, eles levam casas inteiras pela frente, os terremotos levantam a terra e fazem as coisas virarem ao contrário, os maremotos invadem com aquela imensa abundância de água as cidades e sai levando tudo pela frente, os carros ficam em pé e até as casas saem voando pelo poder da fúria da própria natureza. Então, a fúria aqui é literalmente associado à tormenta. Bem, esses três aspectos já nos fazem ver que não há nada positivo na ira, principalmente se trata da ira thumos, que é a ira do homem, que começa no desejo do pecado, no desejo de pecar e termina na destruição dele e de tudo mais o que está ao redor. Porque tanto a cólera como descontrole, o furor, como delírio, insanidade e fúria, como tormenta ou tormento, são ambos, todos os três, completamente destrutivos. A segunda parte de analisar a ira thumos é como ela se define. Então, a ira thumos é destrutiva totalmente, é descontrolada, é drástica, é alucinante, é confusa, é violenta e geralmente está associada à vingança. Então, esta última parte eu coloco esse geralmente porque não é sempre. Há vezes em que a ira se manifesta assim, bum, como uma grande explosão, ou seja, não foi planejada. Porém, outras vezes, ela vem sendo alimentada. Alguém fez o mal contra outra pessoa, então ela guarda aquele rancor, que com o tempo se transforma em uma mágoa mais profunda, porque cria raízes. Depois se transforma em ódio, aquela coisa que começa a amargar o espírito, até que por fim se transforma em uma ira violenta. E então, em base à vingança, porque foi alimentando passo a passo e foi subindo de nível, de mágoa, amargura, ódio, e agora explode num acesso violento de ira. Veja bem, a ira é violenta, como se coloca bem aqui. Então, no acesso violento de ira, ela se manifesta. Por quê? Porque existe uma vingança que vem desde os primeiros passos sendo alimentada até chegar no ponto da explosão. Então, como já sabemos, a ira é destrutiva. E nem necessitamos falar muito, porque desde a sua origem, como nasce no pecado, termina na destruição, já sabemos que a sua principal definição é destruição. Ela é destrutiva. A ira do homem não edifica, não abençoa, não santifica, não conserta nada, somente destrói. É descontrolada porque leva o quê? A essa capacidade de delírio e insanidade. Faz a pessoa perder a razão, perder a noção de tudo. Então ela se torna descontrolada e a pessoa se torna, não sei como definir aqui. Algumas pessoas dizem que uma pessoa irada se torna como um animal que não pensa. Eu até penso que ofendemos os animais quando dizemos isso, porque há animais, inclusive grandes, como os elefantes e outros muito grandes, eles são mais doces, são mais obedientes, são mais suaves. Na verdade, eu acho até uma ofensa dizer isso, que parece com um animal. Mas nesse caso de descontrole, o homem totalmente iracundo, dominado pelo poder desta ira, ele se torna alguém sem noção. Ele perde a sua razão, ele perde a sua consciência, a sua capacidade de pensar, de avaliar, de medir as consequências. Nesse sentido, é totalmente descontrolado e pode causar consequências drásticas, como, por exemplo, matar outras pessoas, por causa da força da ira que o domina. É alucinante, o faz escutar e ver coisas que não existem. Então, entra aqui nesse nível de delírio que eu menciono aqui em cima, relacionado ao furor. É confusa, porque a pessoa, depois que se deixa levar por essa ira violenta, ela não entende por que fez aquilo.
e às vezes até nem lembra do que fez, porque é algo como se não fosse ela, enquanto está sob esse poder impactante da ira. É violenta porque, inclusive, pode matar, como vamos ver daqui a pouco em um exemplo, e geralmente está associada à vingança. Às vezes sim, às vezes não. E eu já expliquei que a vingança requer ou exige como uma sequência de passos, um processo em sequência. Então, um dia é uma mágoa, outro dia passa a ser um rancor, depois passa o ódio, até que explode em forma de ira. Então, é possível que alguém se vingue de outra pessoa porque se deixou cruzar ou andar por todo este processo que lhes menciono agora mesmo. Vamos ver também que a ira apresenta características ou atributos. Eu penso que a palavra atributo é muito bonita para se associar a este tópico aqui. Características ou qualidades ou atributos de um homem iracundo. A palavra iracunda define a qualidade do homem. Um homem que está cheio de ira, que anda em ira, que vive em ira, que é um homem irado todo o tempo. E quando eu digo homem, eu me refiro aos dois gêneros, certo? Aqui é só uma palavra geral. O caso é que a ira também traz qualidades ou atributos. Agora, essas qualidades ou características da ira, elas não estão aí ou não existem porque, digamos, estão embelezando, são como enfeites ou adornos da ira. Mas bem, eu creio que essas características, elas são produtos de um caráter deformado de um homem iracundo. E por que eu digo caráter deformado? Porque, por exemplo, se eu sentir ira e perceber que estou entrando neste nível de estar irada, e aí começar a mudar o humor, fico de mau humor e fico assim amarga da vida. E se eu perceber, eu posso deter, eu posso lutar comigo mesma, posso concentrar-me e concentrar-me que isso não é bom, não é positivo, não me vai trazer, não me vai fazer nenhum bem. Orar ao Senhor, pedir sua ajuda e lutar comigo mesma, em minha natureza, para abandonar. É possível que controlemos de alguma forma. Porém, se decidimos não mudar e se queremos submeter-nos a essa condição, a este peso, a esta existência da própria ira, então nos tornamos isto aqui, uma pessoa iracunda. É assim que a Bíblia define os que aceitam a presença da ira na sua vida e aceitam andar conforme a ira dita ou decide para a sua própria vida. Então, quais são as características ou deformidades de caráter de uma pessoa que é iracunda? De acordo com a Bíblia, vamos ver, um iracundo geralmente é um mentiroso. Que palavra mais feia, certo? Mas a Bíblia diz aqui em João 8,44 uma palavra bastante forte. E diz, o diabo é o pai da mentira. E a segunda parte diz, e os que mentem são filhos dele, do diabo. Essa palavra é simplesmente muito pesada. E eu entendo que essa palavra diz que o diabo é o pai da mentira. A segunda parte, eu diria assim, que aqueles que mentem e aceitam continuar debaixo dessa mentira, então eles se constituem, se fazem, aceitam o acordo com o inimigo, dizendo, ok, eu vou fazer o que tu fazes, então eu me denomino teu filho. O caso é que o iracundo geralmente é um mentiroso. Pode ver isso em João 8,44. Também é um maldizente, em 1 Coríntios. É um juiz, no sentido que julga demais as pessoas, como se ele fosse melhor. Vemos em Êxodo e Romanos. É um fofoqueiro. Esse aqui é terrível. O fofoqueiro faz o quê? Ele abre a boca e diz o que quer de todo mundo, sem pensar, sem medir palavras. E por causa das suas fofocas, que geralmente são falsas, cria divisões, muitas inimizades e gera muita contenda. Deus não suporta essa atitude de fofoca, porque isso divide pessoas e isso vai contra todos os princípios de Deus, que nos chama a união ou a unidade e não a divisão. Assim que a língua fofoqueira tem que se converter. Vemos isso nos textos seguintes. É um contencioso. Um contencioso é aquele que sempre acha formas, que cria maneiras de criar contendas e assim dividir pessoas, como já falei, o que é totalmente reprovável.
Um caluniador é aquele que fala uma mentira como se fosse uma verdade. É aquele que vai lá nas redes sociais e diz: olha, aquele pastor tal, ele é um ladrão. Sabe, a esposa do pastor, ela e diz coisas absurdas. Fala uma mentira terrível, de tal maneira que os outros creem como se fosse uma verdade. A Bíblia diz que Deus não suporta isso aqui. Isso é simplesmente pior que um veneno. O caluniador tem possivelmente um caráter deformado, como um homem iracundo. Um hipócrita é aquele que expressa o que não é, aquele que exige dos demais o que ele nunca faz e nem pretende fazer. É aquele que demanda, que comanda aquilo que nem está na intenção dele cumprir. Ou seja, um hipócrita é aquele que vive de aparência. Ele mostra, ele expressa, ele diz o que na verdade nem chega perto de ser verdade. O preguiçoso é aquele que não quer fazer nenhum esforço. E aqui o preguiçoso não me refiro só à vida secular, à sua vida de trabalho secular, mas também há muitos preguiçosos no ministério. Sabiam disso? Existem pessoas que trabalham em igrejas, mas que estão ali só porque têm uma posição, uma credencial, um cargo. E por causa desses três fatores, geralmente tem fama, um certo conhecimento pela comunidade. E, na verdade, não fazem nada, não querem ir no lugar mais difícil, não querem viajar muito, não querem se sacrificar. Quando se trata de família, há preguiçosos que oram e que jejuam, mas não querem buscar um emprego, não querem se esforçar, não querem fazer a parte dele. E esquecem que trabalhar não é só nossa obrigação, mas é também um privilégio que o Senhor nos deu de fazer aquilo que lá no Jardim do Éden ele já havia decidido. Por exemplo, quando ele criou Adão e Eva, ele disse ao Adão: Adão, olha, tu cuida do jardim, dá nome aos animais, faz isso. Ele deu a Adão praticamente um emprego, porque esta é a ordem moral correta de subsistir, de suprir a necessidade da nossa família, neste caso. Adão agora tinha uma esposa, ele tinha uma família, ele tinha que trabalhar. Neste caso, o preguiçoso faz o oposto do que Deus disse lá no Jardim do Éden e do que sabemos que temos que continuar fazendo através dos anos da nossa vida. Por isso, a preguiça tem que ser uma característica do homem iracundo. O trapaceiro é aquele que inventa formas para enganar. Ele geralmente mostra algo que parece ser muito positivo, mas por trás é tudo negativo. Ele dá uma aparência de ser muito honesto, mas por trás é um desonesto. Ele em outras palavras, entre parênteses, ele vende algo que soa boa, uma coisa boa, mas por trás traz consequências terríveis. Um trapaceiro sempre encontra formas, caminhos e portas para enganar aos demais. E eu creio, irmãos, que Deus abomina esse tipo de atitude. Enganar os justos, enganar os inocentes, enganar os pequeninos. Isso é uma coisa simplesmente terrível. E a nossa consciência não pode ficar em paz se fazemos algo, e principalmente se fazemos conscientemente. Não podemos seguir aqui nessa mesma posição de filhos justos de Deus quando somos uns trapaceiros. Isso é característica de um homem iracundo. O enganador é aquele, como já expliquei antes, sempre mostra algo positivo quando por trás tem outra intenção. Ele diz: olha, eu te vendo, por exemplo, te vendo 5 canetas, por exemplo, por R$ 5, quando na verdade a pessoa lá na outra banca pode comprar 10 pelo mesmo preço. Ou seja, ele mostra certas vantagens, quando na verdade quem está ganhando aqui é ele. Ele é o único que está ganhando, como? Em base ao engano. Ele é mais que um mentiroso, ele é um enganador, porque pode colocar suas mentiras em ação e aí se transformar em um enganador. O desonesto é todo o oposto do honesto, não é assim? O honesto fala a verdade, o honesto pede desculpas, o honesto geralmente considera e confessa suas faltas, debilidades e tudo isso. O desonesto faz todo o oposto. Ele mente, ele arruma trampas, ele engana, enfim, em lugar de dizer a verdade, ele ama a mentira. Isso é desonestidade, Deus não ama isso. O caloteiro é pior ainda. O que é que faz o caloteiro? Esse nunca quer pagar suas dívidas.
e se empresta alguma coisa, não quer devolver, porque nele existe como uma natureza de engano, de tirar vantagem dos outros, e ele pensa que está bem assim. Existem pessoas que são caloteiras. Eu sei que caloteira não é uma palavra bonita, mas é a palavra que eu encontrei para explicar esse texto aqui. Existem caloteiros ou pessoas que fazem esse tipo de coisa e pensam que eles são mais inteligentes que os outros que estão sendo enganados. E eles, na verdade, não percebem que eles estão fazendo que eles próprios caiam cada vez mais na sua própria moral pessoal e afetando ou enfermando a sua consciência de tal maneira que um dia ele vai precisar realmente parar para reorganizar aquilo que ele mesmo estruturou aqui dentro desta consciência, senão ele termina louco, porque vai cair em si e ver a dimensão das suas culpas. Assim que Deus não ama essa atitude de dever e não pagar, de pedir e não devolver. O intolerante é aquele que coloca um limite. Até aqui eu vou suportar, até aqui eu vou aguentar, até aqui eu vou fazer isso. Irmãos, se Deus atuasse assim conosco, todos já estaríamos perdidos. Ao contrário disso, a Bíblia diz que Deus é perseverante. Este é dos atributos do seu caráter perfeito. Em lugar de ser intolerante, colocar um limite, dizer até aqui, até aqui vamos juntos, eu aguento até aqui. Se Deus fosse fazer assim, pobre de nós. Ao contrário, ele se torna perseverante. Ele insiste uma vez e outra, e 1000 vezes e mais. O que a Bíblia diz? Que Deus visita até a 1000ª geração dos que se chamam pelo seu nome. Ou seja, nós, os filhos de Deus, a igreja de Cristo, ele suporta até 1000 vezes, 1000 gerações. E eu sei que este número é apenas simbólico, porque Deus suporta para sempre. Eu imagino que comigo o Senhor já suportou mais que 5000 talvez. Ou seja, não há um limite. Ele não é intolerante para conosco. Ao contrário, a Bíblia diz que o Senhor é misericordioso e assaz benigno. Ele não põe limites em ouvir-nos, em escutar-nos e entender nosso conflito, em ajudar-nos. Se cairmos, ele volta a ajudar-nos. Se cairmos, ele volta outra vez. E assim continua. Porque a ideia ou a visão de Deus sobre nós é totalmente positiva. E ele nunca nos vai deixar cair por haver se tornado intolerante. Isto não existe. Portanto, a intolerância tem que ser uma característica ou um atributo da própria ira ou do homem iracundo. Também é um arrogante. O arrogante é aquele que provavelmente sofre de complexos de superioridade e acha que todos têm que servi-lo, todos têm que escutá-lo, todas as pessoas têm que segui-lo. Não existe isso, porque o arrogante pensa que ele é melhor que os demais, que ele está mais alto, que ele é mais forte, que ele é mais tudo, quando isso, na verdade, não é verdadeiro, certo? E ao final, Tiago nos diz isso aqui. O homem iracundo, o homem que apresenta características como essas, diz a Bíblia, é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E isso é uma tristeza ter que reconhecer isto. Esse homem iracundo é nada menos ou nada mais que um homem de ânimo dobre. Que é um ânimo dobre? Eu penso que um ânimo dobre é uma pessoa que tem mais de uma forma de agir, mais de uma forma de ser. Poderia dizer, em outras palavras, um ânimo duplo, ou duplo ânimo, ou como se diz vulgarmente, uma pessoa de duas caras. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora bem cristão, outra hora bem carnal. Uma hora fala a verdade, hora pede desculpas, outra hora está iracundo, gritando e amaldiçoando todo mundo. Ou seja, ânimo dobre. Não sabe o que faz, não sabe o que quer, não sabe nem quem é em si mesmo e não sabe para onde está indo. E a parte seguinte diz, esse é inconstante. Por quê? Porque uma hora é positivo, outra hora é negativo. Uma hora é muito amigo, muito amigável, outra hora parece um inimigo. Uma hora sorri e abençoa, outra hora grita e esbraveja como se soltasse fogo pelas narinas, né? Como a gente fala por aí. Então, o ânimo dobre não agrada a Deus. A própria Bíblia diz, ou vocês são quentes, ou vocês são frios.
Porque isso de ficar no meio, o morno, não é aceitável. A Bíblia diz, a palavra é sim ou não. O que vem disto, ou seja, o que está no meio, vem de quem? Do maligno. Assim diz a Bíblia, não é assim? Palavras duras, eu também não gosto muito de associar comigo, porque nem quero pensar que eu seja do maligno, porque eu luto ferozmente para tratar de observar todos esses aspectos e não cair nesse ponto do ânimo dobre. Quantas vezes, porém, eu tenho que chegar diante de Deus e dizer, Senhor, outra vez eu cometi a mesma falha, eu não sei como posso cometer, porém ajuda-me. E outra vez está ali o nosso Deus, porque Ele é tolerante, Ele é ajudador, Ele é benigno, e diz a Bíblia, assaz benigno, e não conserva para sempre a sua ira. Antes, assim como o Oriente dista do Ocidente, assim também Ele afasta de nós as nossas transgressões. Então, irmãos, que mais queremos para ser mais que vencedores? Temos tudo para não ser este homem ou esta pessoa iracunda com essas qualidades tão feias aqui, que somente nos envergonham e também envergonham o nosso Deus. Vamos ver aqui que no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 5, temos um exemplo bem claro de Caim. E esse texto diz aqui em versículo 5: irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Vimos aqui duas coisas interessantes. Primeiro, ou melhor, três coisas. A primeira é que Caim se irou. E eu tenho certeza que não foi a ira de Deus. Porque o final diz que descaiu o seu semblante, então não foi nada bom. Primeiro, ele se irou. A segunda, fortemente. Ou seja, a ira de Caim não foi algo que ele realmente tinha sob controle. Imagina que ele pôde controlar quando, antes de cometer o homicídio que cometeu. Porém, ele não fez. Então, ele se irou e não se controlou. Daí caiu no seguinte nível, que é o mais alto, fortemente, altamente, intensamente, sem controle, ao ponto de que se desfigurou, ou seja, o seu rosto mostrou a ira intensa que ele sentia. Então, para definir esta ira, eu trouxe aqui a palavra no hebraico referente a esta ira de Caim, que é a palavra remar. Remar, sempre lendo da direita para a esquerda, não esqueça, assim se lê o hebraico. Remar é a ira que Caim sentiu contra seu irmão Abel. E vamos ver então que isso aqui é apenas uma imagem que nos dá a ideia desse texto. Aqui está Caim e seu irmão Abel. Os dois estão oferecendo um sacrifício a Deus ao mesmo tempo. No Antigo Testamento se adorava a Deus através de sacrifícios. Não é como hoje, que adoramos a Deus indo à igreja, cantamos, aplaudimos, damos testemunhos, oramos. É a nossa forma de adorar o Senhor. Lá no Antigo Testamento, eles tinham que fazer algo visivelmente, algo físico. Por exemplo, sacrificar animais. Então, imagino que Abel sacrificou um animal de acordo às regras para os sacrifícios, que tinha que ser, por exemplo, um animal novo ou jovem, limpo, sano, sadio, sem defeito, sem enfermidade nenhuma, sem defeito algum. E então deveria ser imolado sobre o altar e o sangue deveria derramar, e aquele sangue já tipificava Jesus no Novo Testamento, que seria o cordeiro que seria sacrificado, e seu sangue nos limparia dos nossos pecados. Já era todo um simbolismo do Novo Testamento. Porém, aqui aconteceu algo interessante. A lei referente aos sacrifícios dizia que o que eles tinham que sacrificar tinha que ser o melhor da terra, o melhor que eles tinham. Assim que Abel trouxe o melhor dos cordeiros. E aí eu creio que Caim também trouxe o melhor da terra. Eu creio que ele trouxe tudo que ele encontrou de melhor, as primícias, como dizemos hoje. Então aí vem ele com as verduras e as frutas todas lindas, muito assim, cheias de vida, substanciosas, todas muito boas, nenhuma estava estragada, nenhuma tinha
nenhum sujo, tudo estava perfeito. Então eu pergunto, por que será que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou exatamente a de Caim? Por que será? Então existe uma discussão e muitas teorias quanto a esta reação de Deus frente a essas duas ofertas. E muita gente pensa ou diz que Deus não aceitou porque as frutas não podiam ser sacrificadas como um animal, assim que não haveria derramamento de sangue. Eu honestamente entendo isso, mas não creio, não concordo. Eu creio, mais bem, que houve aqui um outro tipo de problema. O problema não foi a oferta, em minha opinião. O problema foi o ofertante. Porque só Deus sabia o que havia no coração de Caim. Tanto que mais tarde, quando ele matou seu irmão, ele provou o que tinha dentro, guardado. Então, quando veio a oportunidade de mostrar, de extravasar, ele fez. Ele matou o irmão e derramou toda a sua ira destrutiva sobre ele. Essa é apenas uma opinião. O caso aqui é que nesse texto de Gênesis 4:5, que é o mesmo que vimos aqui, encontramos esta parte, eu apenas tirei a primeira parte, que diz: e Caim irou-se fortemente. Novamente, ele se irou fortemente. A palavra fortemente explica a intensidade, ou ressalta a intensidade, a força desta ira. E aí, outra vez, vimos que a palavra que define esta ira intensa, impactante de Caim, é a palavra remar. Remar, neste caso, indica ou define a ira insana. Insanidade é aquele estado mental em que não permite a pessoa pensar. Ela parece que está fora de si, completamente fora de si, perdeu a razão e a noção do que está fazendo. Então, a ira de Caim foi uma espécie de ira insana. Foi também uma espécie de furor incontrolado ou descontrolado. Ou seja, Caim, ele sentiu aquele impacto daquela ira terrível e partiu para cima do seu irmão, fez um plano, o levou, o atraiu a um lugar e o matou. Foi algo que ele não controlou. Eu coloquei aqui incontrolado, não porque ele não pudesse controlar, mas eu acho que aqui chegou no nível em que escapou do controle dele, do homem, e se tornou praticamente o que controlava o homem. Ou seja, em lugar de que Caim controlasse a ira controlou a Caim e o levou a fazer o que ele fez. Também a ira remar identifica aquela fúria violenta. Ou seja, ele fez um plano, levou seu irmão e o matou sem pensar. A violência venceu e ganhou mais alto do que a sua própria capacidade de raciocinar e deter o errado que ele estava fazendo. E afinal, novamente, eu defino isso como algo tóxico, como um veneno. O veneno está aí diante da pessoa. A pessoa pensa se vai tomar ou não. Ela tem a alternativa de não tomar, não beber, não engolir o veneno. Porém, se ela o faz, ela espera uns minutos, talvez uns segundos apenas, e o veneno começa a trabalhar no organismo. Então, a ira, de igual maneira, convence as ideias, depois se transforma naquela emoção terrível, por fim, bum, uma explosão em forma de violência, que neste caso, entre eles dois, foi a própria morte. Ele partiu para cima do seu irmão e o matou. E vemos que depois que ele fez, Deus voltou a ele e perguntou: onde está o teu irmão? Deus viu o que aconteceu. E em lugar de que Caim se arrependesse, se humilhasse e mostrasse quão culpado se sentia, ele se enfureceu ainda mais. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? E começou a discutir com Deus. Ou seja, ele deixou voluntariamente aquele ímpeto crescer e ascender como em uma escala ascendente até chegar ao máximo, que foi a violência e a explosão de uma ira que ele podia ter controlado. Vemos então que no hebraico do Antigo Testamento existem várias expressões que falam sobre a ira. E eu vou trazer aqui algumas que trazem diferentes aspectos sobre a mesma ira, thumos. Veremos então que essa ira thumos, como eu já mencionei antes, é definida como remar. O remar, neste caso,
é aquela ira tóxico, ou aquela ira venenosa, ou aquela ira que é o sinônimo de toxicidade. Aquela gota que se toma e que vai envenenando todo o sistema até levar à morte completa. Então, o remar funciona, isso é só um termo comparativo, isso não está na Bíblia, é somente uma comparação, como um veneno que, ainda que tomando somente algumas gotas, pode trabalhar-se lentamente ao ponto de levar a pessoa à mesma morte. Então, a remar é sinônimo desse tipo de veneno. A segunda expressão da cólera thumos aqui é a kas. A ira kas traz esse aspecto de provocação. Nesse âmbito de provocação, vêm os insultos, vêm as ironias, o sarcasmo de alguns contra nossas vidas, o desrespeito. Talvez entre também o aspecto da calúnia, das mentiras, da acusação, das condenações, das críticas que ninguém gosta de receber. Então, provocação é aquela ira que chega e então começa assim como digo, a instigar a nossa natureza. Aí a gente suporta um dia, outro dia, já no terceiro dia já começamos a sentir-nos meio alterados, porque aquela provocação, aquela ira cas começa como que a ferver lentamente. Depois disso, também temos a terceira característica de ira, que é a ira Ketzef. A ira Ketzef é a ira que conduz à luta. E aqui, neste caso, eu não creio que seja apenas em âmbito espiritual, mas é também aquela luta, é também aquela ira que provoca aquele descontrole que faz a pessoa saltar em cima do outro e de repente entrar mesmo em luta, entrar em briga, se agarram para lutar. Então, o Ketzef é algo que pode ser notada visivelmente em forma de luta. E a última que quero mencionar aqui é a ira regaz. A regaz é a ira violenta, aquela que muitas vezes termina em morte. Então veja que aqui as coisas vão como em sequência. A remar é aquele que funciona apenas como um tipo de envenenamento, que pode ser detido se o socorro chega a tempo. Não é assim? Senão, ela envenena todo o sistema da pessoa e acaba matando. Então, é apenas como uma espécie de veneno. Depois vem aquela que é a provocação, se não é detida, se não é ignorada, porque nós podemos ignorar a provocação dos outros, mas se não ignoramos, cai então nesse aspecto de luta, ou seja, partimos para defender a nós próprios, para justificar-nos, para livrar-nos das línguas maldizentes. Chegamos a esse nível. Porém, se essa parte aqui não é detida, então é possível chegar à última, que é a violência, que se identifica ou se, como digo, se compara em alguns casos com a própria morte, como foi o caso de Caim. Agora, diante de todo este quadro, será que há algum conselho bíblico para nós? Será que Deus tem alguma coisa a dizer aos iracundos? Vamos ver. Veremos então que em Salmo 37:8, Deus disse assim: deixa a ira, isso é uma ordem, irmãos, deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Esse texto é muito, muito, muito claro. Primeiro, deixa. Isso não é um pedido, não é uma súplica, não é uma sugestão e tampouco uma opinião. Isso aqui é uma ordem. O Senhor disse, sabe de uma coisa? Iracundo, deixa de ser assim. Muda, decide mudar, porque isto vai terminar mal. Vê o exemplo de Caim? Terminou mal. Assim que deixa a ira, também abandona o furor. Em alguns casos, ira é sinônimo de furor. Então, os dois aqui estão se completando. Deixa neste momento, mas também deixa para sempre, ou seja, abandona a ira. Não te impacientes, ou seja, não seja impaciente, não te desesperes, não te exasperes. Tenha paciência, tolere. Por quê? Porque isto, com certeza, ou seja, certamente, aqui é uma certeza de que algo mal vai terminar acontecendo.
com certeza, sem dúvida alguma, isto vai terminar mal. Esse é um poderoso conselho de Deus. Deus não tolera o iracundo com a sua ira. Segundo conselho, não te apresses em irar-te, não seja rápido em enfurecer-te, escuta primeiro, trata de entender, trata de ouvir. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. O insensato aqui neste contexto é comparado a um louco. Uma pessoa louca não pensa, ela está fora de si, assim é um insensato. Então a Bíblia diz, não sejas rápido em irar-te, porque somente um louco que não tem razão, não tem condição de controlar-se a si mesmo, nem os seus próprios pensamentos, atua assim, ele se enfurece por nada e comete atrocidades sem saber por quê. Tanto que depois, ainda que se arrependa, não pode mais consertar, porque naquele momento ele foi um completo louco. Se tu continuas a apressar-te, ficas com raiva de tudo, a tudo responde, briga com todo mundo, vai prestar conta com um, vai explicar-te com outro. Nossa, tu atuas como uma pessoa louca que não tem nenhuma razão sob controle. O terceiro, não te associes com iracundo. Isso aqui está pior a um. Aqui a Bíblia diz, o primeiro nos diz, deixa a ira. O segundo, não te apresses em irar-te. Agora o terceiro, não andes com iracundo. Isso é pior. Veja bem a que grau chega a abominação deste pecado. Não andes, não te associes com iracundo e nem andes com um homem colérico. Outra vez encontramos a ira como sinônimo de cólera. Igual que aqui em cima encontramos a ira como sinônimo de insensatez ou loucura. E aqui no primeiro encontramos a ira como sinônimo de furor. Então são sinônimos diferentes. Deus disse, não te associes, ou seja, não faça nenhum tipo de acordo, não tenha nenhum tipo de aliança com o iracundo. Ou seja, nem no teu setor de trabalho, nem no teu setor de estudos e nem mesmo na casa, porque às vezes em casa existem pessoas que parecem que estão enfermas de ira e ninguém pode mudá-los. Deus tem que agir ali, então não te associes, não fique perto, não peças conselhos, não peças opiniões, não negocies com pessoas iracundas, porque não vai funcionar. E nem andes com um homem colérico, porque senão tu vais aprender dele, não é assim? E a parte final diz, para que não enlaces a tua alma. E esta palavra enlaçar é muito forte aqui. Essa palavra é amarrar, essa palavra é prender, essa palavra é cair fundo. Ou seja, são sinônimos para que não caia fundo junto com a tua alma ou não faças a tua alma cair na escuridão, nas trevas, aonde um iracundo vive. Não te associes com ele e nem andes tampouco com ele. Não sejas amigo dele, não sejas colega dele, não sejas companhia dele. Não andes com um homem que está cheio de cólera, porque ele vai fazer que a tua alma também caia nas mesmas trevas. Então vemos que esses 3 versículos aqui correspondem ao Antigo Testamento. Agora vamos ver o que diz o Novo. O Novo Testamento, Paulo se levanta ali em 1 Timóteo e diz, quero, portanto, que vocês, varões, orem em todo o tempo e levantem mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, homens, está falando aos homens, certos cabeças das famílias. Eu quero que vocês orem em todo lugar, levantando mãos santas e sem ira. Esta parte aqui me faz pensar que se uma pessoa é iracunda, então ela não está andando em santidade. Porque é assim mais ou menos que o versículo diz, mãos santas sem ira. Ou seja, com ira, sem santidade. Isso é uma característica do iracundo. Ademais, já vimos que a ira orguê de Deus nasce em sua santidade e termina na nossa restauração. E é aconselhável, se é que sentimos alguma ira, tem que ser a ira de Deus. Por isso o versículo diz, irai-vos e não pequeis. Irem-se, e se vamos ao original, essa palavra irai-vos se refere a ira orguê, e a segunda parte, não pequeis, é o resultado de ser, ou de ter em si, ou em nossas vidas, a ira de Deus. Uma vez que manifestamos a ira de Deus através da repugnância ao pecado, da abominação ao pecado, estamos agradando a Ele e isso não se converte em pecado. Diferente do que se
você pode ver em outra situação, né? Como por exemplo aqui. Então, se não temos ira, podemos levantar mãos santas e estaremos agradando ao Senhor, porque do contrário, seremos totalmente desagradáveis. Vemos então que outro texto do Novo Testamento nos diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Quem herdará a terra? Os mansos. E quem são os mansos? Aqueles que não têm ira. Porque o manso, ou a mansidão, é o oposto do que é iracundo. Ou seja, o iracundo não é manso e o manso não tem ira. Então vejamos bem aqui, em Mateus 5, o Senhor nos afirma que quando não há ira em nossas vidas, quando não andamos segundo a carne, quando a nossa carne ou a nossa ira pecaminosa não nos governa, estamos prontos para herdar a terra, certo? Referindo-nos aqui à vida eterna, herdaremos os céus, estamos prontos. Porém, vejamos o contrário. Mesmo Mateus 5 disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. E a parte final do texto diz: e ao fogo do inferno. Então, veja a diferença entre esses dois versículos. O anterior diz: o manso, ou seja, o que não tem ira, herdará a terra. Mas o seguinte, aquele que anda em ira, ou seja, o texto diz, todo aquele que sem motivo se irá, então esse está sujeito a julgamento. E ademais ao fogo, ao inferno de fogo, certo? Imagine-se as consequências. Se andamos em ira e deixamos que a ira nos governe e saímos por aí fazendo atrocidades, estamos submetendo-nos a nós mesmos ao julgamento, que é aquela ira final no dia do julgamento. Então já sabemos que ali alguns irão para o céu, outros para o inferno, uns para a direita, outros para a esquerda, como diz a Bíblia. Então, os que estão destinados ao inferno de fogo são aqueles que menciona aqui em cima, vivem uma vida iracunda. E quando eu digo isso, eu repito novamente aqui, irmãos, eu não estou dizendo que nunca nos vamos aborrecer, não é isso. Todos os dias cometemos falhas e todos os dias temos que pedir perdão ao Senhor. Porém, isso aqui é mais no sentido de permanência. Se vocês aceitam ser governados pela ira e se tornarem literalmente um iracundo, então a coisa muda totalmente, porque vocês já decidiram o seu destino final. Neste caso, não é nada bom. Qual é o resultado final de tudo isso aqui? João 3 nos diz: a ira de Deus já está sobre ele. Então, veja bem, essas referências aqui referentes ao Novo Testamento também continuam em sequência. Paulo nos disse: os homens que não têm ira podem levantar as mãos porque estão santas, ou seja, eles não estão em pecado, eles estão em santidade. O seguinte, os mansos, que são os que não têm ira, herdarão a terra, mas os que se iram, como diz aqui, se irá contra seu irmão, está sujeito ao julgamento e ao inferno de fogo. É o oposto daqueles que são mansos. E afinal, esse versículo anterior é completado por João 3,36. A ira de Deus está sobre ele. Ou seja, aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento e ao fogo do inferno, porque a ira de Deus já está sobre ele. Então vemos que aqui há uma sequência de conselhos e o Senhor, cuidadosamente, como sempre, nos está advertindo a abandonar esta natureza pecaminosa e consagrar-nos a Ele, porque a ira thumos, que é a ira que nasce no pecado e termina em destruição, não é apropriada para nenhum de nós. Vejamos então, há alguma consequência da ira do homem, da ira pecaminosa, da ira thumos? Vamos ver. Vamos ver o que Deus disse a Jonas no capítulo 4. Jonas é aquele homem, aquele profeta que deveria haver ido a Nínive alegremente pregar o evangelho e ajudar os ninivitas a se converterem, porque os ninivitas estavam muito comprometidos com a sua vida de perdição, vou dizer assim, e estavam vivendo uma vida de rebelião contra Deus. E Deus havia decidido como um juízo sobre eles, porém lhes dava uma chance, como sempre, porque o nosso Deus é assaz benigno, como já vimos, misericordioso e assaz benigno. Então, ele perguntou a Jonas:
É razoável essa tua ira, Jonas? Porque Jonas não queria ir lá, não sei exatamente assim a fundo quais eram os motivos pessoais de Jonas, porém ele se recusava a ir e ajudar os ninivitas a se converterem e mudar de vida. Porque talvez ele sabia que Deus era tão misericordioso que ia cobrir todas as suas multidões de pecados e por alguma razão Jonas, muito egoisticamente, não queria ir. Assim que já sabemos da história, ele fugiu para lá, fugiu para cá, correu e subiu e tudo isso, acabou lá no ventre do peixe, depois foi vomitado e acabou em Nínive, contra a vontade dele e tudo, e pregou, e ele viu o milagre. Afinal, Jonas estava furioso. E o que foi que Deus fez? Deus veio a ele e disse, Jonas, que sucede? Não, eu não entendo. Acaso é razoável essa tua ira? Eu queria parar nessa pergunta aqui e pensá-la, ou tratá-la de, assim como aplicá-la na nossa vida. Por que Deus perguntou isso a Jonas? É razoável essa tua ira? Será que tu não vês, Jonas, que essa ira te está fazendo tanto mal? Acaso essa ira te traz algum bem? Acaso essa ira te abençoa de alguma forma? É razoável essa tua ira, Jonas? Eu não sei se alguma vez algum de vocês já esteve realmente irado assim ao ponto de sentir amargura de alma. Mas se você já esteve assim, você deve ter visto que o seu organismo físico, por exemplo, sofreu, a sua saúde foi afetada. Porque uma pessoa, quando está muito intensamente irada, você sabia que uma das razões principais do câncer é o ódio encarnado na alma, nas entranhas de uma pessoa? Ou seja, a ira acumulada. Sabia disto? Sabia que muita gente que morre com parada cardíaca é porque está odiando intensamente alguém? Ou seja, a ira acumulada. Você sabia que a ira acumulada também faz cair o seu cabelo, faz quebrar suas unhas facilmente, traz reações fortes sobre a sua pele, não deixa você dormir à noite, você anda de mau humor, você anda assim como todo, assim como querendo destruir o universo inteiro. Ou seja, a ira não é boa em nada. Então, Deus veio a Jonas e perguntou, acaso é razoável a tua ira? Tu não vês o quanto esta ira te afeta a ti mesmo, Jonas? Não vês as consequências? Tu és o único que vais enfermar em tudo isso. Por isso, é melhor perdoar, esquecer. E não é fácil, certo? Quando eu digo perdoar, soa bem fácil, mas não é. Não é fácil perdoar aquela pessoa que mente, que calunia, que trata de afetar o nosso testemunho ou a nossa reputação. É muito difícil perdoar. Porém, se não o fazemos, nós somos os que vamos sofrer as consequências. O nosso corpo, a nossa saúde, o nosso descanso, nós vamos sofrer a consequência negativa desta ira. Por isso, a pergunta hoje é também para mim. É razoável essa tua ira? Não vês os terríveis resultados que isso está trazendo sobre ti? Uma outra consequência, a ira produz contendas. Contendas são como aquela multiplicação de resultados negativos, como os pequenos demôniozinhos que se espalham e se multiplicam por todos os setores da nossa vida. E quando essas contendas surgem, crescem e se multiplicam, elas só destroem tudo. Destrói relações, destrói a paz, destrói casamentos, destrói famílias, destrói ministérios, destrói completamente tudo. Então, a ira produz contendas. É outra terrível consequência. Ademais, o que rápido se ira faz loucuras, diz a Bíblia. Loucura é outra consequência da velocidade com que uma pessoa se pode irar. Aquele que rápido se ira é aquele que não pensa, que não avalia, que não mede as consequências. Eu imagino que Caim não pensou nas consequências do que ele estava fazendo. E ele fez. Não sei se pensou ou não, mas ele fez algo terrível. Então veja bem, o que rápido se ira faz loucuras. E uma das loucuras é matar a outra pessoa, como Caim fez. E o homem de maus desígnios é odiado. Ou seja, aquele que faz loucura
é também aquele que tem todas aquelas características que eu mencionei antes. É um mentiroso, um difamador, é um injusto, um julgador, um blasfemo, ou seja, tudo o quanto imaginamos. No final, ele é odiado por todos, porque ninguém gosta e ninguém quer andar com alguém assim. Uma pessoa que anda como iracundo é capaz de fazer coisas que nem ele mesmo pode explicar, por isso se chama loucura. E no final de tudo, chega a ser odiado por todos, incluindo pela própria família. Ou seja, o homem de grande ira tem de sofrer o dano, esse é o conselho final. Interessante isto, o homem de grande ira, aquele que vive intensamente irado, assim, odiando a todos, querendo destruir a tudo. Essa pessoa tem que sofrer o dano do que ele mesmo sente ou do que ele mesmo faz. E por quê? Porque se tu o livrares, isso aí já é mais para uma segunda pessoa que trata de ajudar o iracundo. Se tu o livrares, ele virá ainda a fazê-lo de novo. Em outras palavras, se uma pessoa iracunda está cometendo um erro atrás do outro e nós tratamos de cobrir, de encobrir, a tendência daquela pessoa é que ela vai continuar fazendo e continuar, porque nós estamos encobrindo. Então, ele nunca vai aprender a lição, ele nunca vai mudar, ele nunca será abençoado por nossa culpa, porque nós estamos tratando de livrar a pessoa que anda errado debaixo dessa grande reação de ira. Então, a Bíblia menciona isso aqui condenando a atitude de livrar uma pessoa que tem que aprender com seus próprios erros. Existem famílias que sempre estão salvando, entre aspas, aquele membro da família que é o problemático, que tem problema no trabalho todos os dias, que já foi despedido várias vezes. Aí alguém da família liga, pede por favor, não despida, é porque ele teve um momento difícil, é porque ele tem esse probleminha e vai de desculpa em desculpa e convence lá o chefe a não despedir aquele que é iracundo, mas o iracundo faz de novo e no mês que vem seguinte é outro e passa uns anos e continua fazendo. Por que essa pessoa continua cometendo o mesmo erro? Porque alguém o está ajudando, o está encobrindo, o está livrando, como diz o texto de Provérbios 19:19. Não o encubra, diz o texto, porque se o fizeres, ele vai continuar fazendo e nunca vai aprender, nunca vai crescer e nunca será abençoado com as bênçãos que Deus tem para ele. Ele sempre vai viver no limite, porque tu não deixas que ele aprenda, não deixa que ele mude, estás sempre defendendo e sempre livrando, como diz o texto aqui. Então, eu volto aqui para a primeira pergunta. E pergunto isso a você e também a mim. É razoável essa nossa ira? Quando nos aborrecemos, quando nos amargamos, é razoável tudo isso? Ou não será que não vimos que é nós próprios que estamos ofendendo mais, estamos atingindo, e somos nós próprios os que estamos perdendo mais? Bem, que o Senhor nos ajude a entender isso à luz da sua palavra. Eu entendo que a Bíblia tem uma série de conselhos e instruções sobre como devo entender e como devo atuar. Porém, Deus também nos dá o livre-arbítrio. Podemos aceitar seus conselhos e seguir por esse rumo da direção que Ele nos dá, ou dizer, não, Senhor, basta, eu sou dono da minha vida, eu já sou maior de idade, eu faço o que eu quero, não quero mais saber da tua ajuda. Então, preparemos-nos para as consequências, porque com certeza elas vão vir, e quando vierem não serão fáceis de suportar. Bem, aqui terminamos a segunda parte do nosso vídeo em português sobre a ira e sobre especialmente a ira tumós. Espero que você continue comigo nessa mesma sequência, porque na semana que vem veremos então a terceira ira, que é a ira micel, e esta então vai concluir o tópico da ira, trazendo-nos o complemento para os dois lados, como necessitamos ver. Como novamente disse na vez passada, eu estou aprendendo muito com esse tópico e há coisas novas que
me estão voltando à mente, coisas que eu estava esquecendo, coisas que se estão renovando e que necessito outra vez aplicar em minha vida para não cair nessa mesma falha. Então, se tu também estás aprendendo comigo e se estás sendo edificado, te espero ver novamente na semana que vem, no próximo vídeo, e dessa vez sobre a ira micel, ok? Obrigada por estar comigo até aqui, que Deus te abençoe muito. Te vejo então na próxima semana. Bye, bye!